Após os 55 anos, há um aspecto essencial na vida que muitos acabam negligenciando: a necessidade de preservar certos detalhes sobre sua vida pessoal. Você sabe exatamente do que estou falando. À medida que envelhecemos, a verdadeira sabedoria reside em saber o que é apropriado compartilhar e o que deve ser mantido em segredo, no silêncio consciente e nas escolhas cuidadosas sobre o que revelamos. É nessa chave que encontramos a maneira de viver com dignidade, tranquilidade e respeito. Hoje, convido você a refletir sobre 9 coisas que nunca deveriam ser compartilhadas com os outros, especialmente se você tem entre 55 e 75 anos. Convido-o também a compreender com mais profundidade esses princípios para ajudar nesse processo. Para ilustrar melhor, vou compartilhar uma breve história sobre uma pequena comunidade onde vivia um ancião, não apenas admirado pela sua longevidade, mas também pela serenidade e respeito que irradiava. Esse homem, com sua postura calma e discreta, sempre foi uma figura de sabedoria. Ele era um daqueles seres raros que falavam pouco, mas quando abria a boca, todos ao redor ficavam em completo silêncio, pois sabiam que suas palavras carregavam um peso profundo. Certo dia, um jovem à procura de conselhos sobre como encontrar seu caminho na vida se aproximou do ancião. "Mestre", disse ele, "o senhor viveu muitos anos e todos nesta vila o reverenciam. Como conseguiu ter uma vida tão plena? Qual é o segredo para ser tão calmo e sábio como o senhor?" O velho fez um gesto suave para que o jovem se sentasse sob a sombra de uma imensa árvore. Olhou para o horizonte por alguns segundos, como se estivesse revivendo tempos antigos. Então, com a voz tranquila, começou a responder: "Quando eu era jovem, como você, sentia que precisava compartilhar com todos o que acontecia comigo. Minhas alegrias, meus problemas, até segredos que não eram meus. Pensava que isso me aproximaria das pessoas. No entanto, quanto mais eu falava, mais vulnerável me sentia. Minhas palavras chegavam aos ouvidos de quem nem sempre tinha boas intenções. Logo percebi que minha paz interior se desvanecia. Com o tempo, aprendi que nem tudo precisa ser compartilhado." O jovem, com o olhar atento, perguntou: "E o que o senhor fez?" Então o velho respondeu suavemente: "Decidi que certas coisas na vida não precisavam se tornar públicas. Existem aspectos tão preciosos e pessoais que é melhor mantê-los apenas para nós. Passei a escolher com mais cuidado o que dizer, quando dizer e a quem dizer. Não por medo, mas porque entendi que a discrição é uma maneira de preservar a paz interior, a mesma paz que você observa em mim hoje." O jovem refletiu, começando a perceber que o silêncio não era um vazio, mas sim uma proteção. O ancião, com um leve sorriso no rosto, concluiu: "A verdadeira sabedoria não está em contar tudo, mas em saber o que deve ser guardado. O silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. Ele é a chave para viver com tranquilidade e equilíbrio." Ainda em dúvida, o jovem perguntou: "Professor, agora entendo que não devemos contar tudo, mas o que exatamente deve ser mantido em segredo? Como saber o que compartilhar e o que guardar?" O velho, com um sorriso que exalava anos de experiência, olhou para o jovem e disse: "Essa é uma pergunta profunda. Ao longo da vida, aprendemos que algumas coisas que antes achávamos necessárias para compartilhar não têm mais valor quando expostas. Proteger nossa autonomia é essencial. Ao contar tudo aos outros sem perceber, entregamos partes de nós mesmos que deveriam permanecer privadas." O velho fez uma pausa, permitindo que o vento passasse, preenchendo o silêncio entre eles. "Há coisas, meu amigo, que não precisam ser ditas, não porque sejam vergonhosas ou negativas, mas porque no silêncio delas está o seu poder. O controle sobre a sua vida, a verdadeira sabedoria, não se encontra no que falamos, mas no que decidimos não dizer. As pessoas muitas vezes esquecem que o silêncio também é uma resposta." O jovem ficou surpreso, começando a entender que o segredo não se tratava apenas de manter confidências, mas de preservar partes de sua essência. Então murmurou para si mesmo: "O que eu não compartilho me fortalece." O velho se levantou e, com um gesto calmo, concluiu a lição: "E quando você atingir a minha idade,
entenderá com ainda mais clareza. Agora, com essa valiosa lição do ancião, convido você a refletir sobre a sua própria vida. Há coisas que você tem revelado que talvez devesse manter apenas para si. Vamos explorar então as 9 coisas que você nunca deveria contar a ninguém, especialmente se você tem entre 55 e 75 anos. Saiba que cada um desses pontos é fundamental para alcançar uma vida mais serena e digna. 1. Dinheiro, sem dúvida, ocupa a primeira posição nessa lista. Jamais, em nenhuma circunstância, é aconselhável revelar detalhes específicos sobre sua situação financeira. Embora a estabilidade financeira possa ser uma fonte de tranquilidade à medida que envelhecemos, ela também se torna uma área vulnerável. Compartilhar informações sobre seus bens, rendimentos ou economias pode gerar expectativas irreais ou, em situações mais complicadas, fazer com que outras pessoas tentem se aproveitar de sua generosidade ou boa vontade. Pense bem ao falar sobre suas finanças. Você pode, sem querer, atrair uma atenção indesejada. Pessoas próximas a você, como familiares ou amigos, podem começar a vê-lo sob uma ótica de quem pode tirar vantagem de sua situação. Isso pode ocorrer sem maldade, mas a percepção dos outros sobre você mudará. Para ilustrar, muitos filósofos estoicos ensinam que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na maneira como as administramos. Como nos lembra Cícero, a riqueza é apenas uma ferramenta, não um reflexo do que somos. Manter o silêncio sobre suas finanças protege sua serenidade e evita julgamentos injustos. 2. Sua idade. Falar constantemente sobre sua idade pode distorcer a forma como os outros o percebem. Isso pode levar a uma visão condescendente, em que as pessoas passam a tratá-lo como alguém com limitações. Ao mencionar sua idade, você corre o risco de ser rotulado, o que pode gerar um tratamento mais frágil, ou até mesmo levar você a acreditar que não é capaz de realizar certas coisas. A idade, afinal, é apenas um número. O que realmente importa é como você escolhe viver cada dia, como usa sua experiência e sabedoria adquiridas para continuar a ser e viver com propósito. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar, como o tempo, mas sim com as escolhas que fazemos no presente. A verdadeira liberdade reside em como você decide viver, não no tempo que passou. Segredos de família. Cada família tem sua própria história, repleta de memórias de momentos felizes e difíceis. No entanto, existem questões que devem ser mantidas no círculo íntimo. Falar sobre segredos ou conflitos familiares pode gerar consequências imprevistas, afetando a dinâmica familiar e criando mal-entendidos ou divisões desnecessárias. Nem tudo deve ser compartilhado, especialmente quando se trata de questões que pertencem apenas aos membros da família. O que é privado deve permanecer privado, e a discrição nesse aspecto é fundamental para manter a harmonia e o respeito mútuo. Problemas de saúde pessoais. Embora seja natural querer compartilhar aspectos de nossa saúde com pessoas próximas, alguns problemas de saúde são muito pessoais e devem ser mantidos em segredo. Falar excessivamente sobre sua condição física ou mental pode levar as pessoas a fazer suposições sobre suas limitações, afetando a forma como você é tratado ou como você percebe sua própria força. Além disso, as pessoas podem involuntariamente fazer julgamentos ou oferecer conselhos não solicitados, o que pode gerar mais estresse do que alívio. Manter certos aspectos de sua saúde privados é uma maneira de preservar o controle sobre sua própria narrativa e evitar ser tratado de forma diferente em razão de problemas que, embora importantes, não definem quem você é. 5. Desafios emocionais e psicológicos. Todos nós enfrentamos desafios emocionais ao longo da vida, mas falar abertamente sobre suas dificuldades psicológicas pode, em muitas situações, expô-lo a julgamentos e estigmas. Embora seja crucial procurar ajuda profissional quando necessário, compartilhar seus medos, inseguranças ou lutas emocionais com muitas pessoas pode fazer com que você seja visto de maneira diferente, muitas vezes com piedade
ou até desconfiança. A vulnerabilidade é importante, mas a gestão de suas emoções deve ser feita de forma que preserve sua dignidade e autoestima. Isso não significa esconder seus sentimentos, mas sim saber com quem e como compartilhá-los para garantir que não seja mal interpretado ou tratado de maneira que diminua sua autonomia. 6. Relacionamentos conflituosos. As disputas e desentendimentos com entes queridos, amigos ou colegas de trabalho devem ser abordados com discernimento e, muitas vezes, mantidos fora dos olhos de outras pessoas. Falar sobre essas questões pode criar divisões desnecessárias, amplificando o conflito em vez de resolvê-lo. Além disso, a opinião de outras pessoas pode influenciar a maneira como você vê a situação, o que pode gerar uma visão distorcida ou aumentar a tensão. Às vezes, é mais sábio resolver questões de forma privada e com maturidade, sem espalhá-las por todos os cantos. 7. Planos e objetivos pessoais. Seja natural querer compartilhar suas ambições e sonhos com os outros, mas há algo poderoso em manter certos planos pessoais em segredo até que eles se concretizem. A intenção de compartilhar seus objetivos pode ser bem intencionada, mas as reações alheias nem sempre são construtivas. Algumas pessoas podem duvidar de sua capacidade, enquanto outras podem oferecer críticas não solicitadas que podem gerar insegurança ou desânimo. Manter seus planos em segredo até que estejam mais próximos de serem realizados permite que você mantenha o controle sobre suas ações e se concentre nas suas próprias convicções, sem ser influenciado negativamente. Detalhes financeiros. Dos outros, assim como não devemos revelar detalhes sobre nossa própria situação financeira, também é importante manter em segredo as finanças de outras pessoas. Muitas vezes, somos expostos a informações financeiras de amigos ou familiares, mas compartilhar esses dados com terceiros, mesmo que por pura curiosidade, pode gerar constrangimentos e desconfianças. A privacidade financeira de alguém deve ser respeitada como se fosse a sua própria, e divulgar tais informações pode violar a confiança e causar danos nas relações. O respeito pela privacidade alheia é um reflexo de uma postura ética e responsável. Críticas e julgamentos. Embora seja tentador compartilhar críticas ou opiniões negativas sobre pessoas ou situações, fazer isso pode causar mais mal do que bem. Mesmo quando você se sente injustiçado ou desrespeitado, é mais sábio refletir antes de fazer comentários. Criticar publicamente pode afetar sua própria reputação, tornando-o alguém que espalha negatividade e pode danificar relacionamentos importantes. Além disso, as críticas podem ser mal interpretadas, gerando mais conflito do que resolução. Em vez disso, invista em uma abordagem construtiva e interna. Reflita, ajuste seu comportamento e, se necessário, discuta em privado com quem for relevante. Lembre-se de que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Ao refletirmos sobre essas 9 coisas que nunca deveriam ser compartilhadas, é importante lembrar que o silêncio não é ausência, mas sim uma forma de poder e de sabedoria. À medida que envelhecemos, começamos a perceber que a vida não precisa ser exposta para que seja significativa. Em vez de buscar validação, buscamos a paz interna e o fortalecimento de nossa autonomia. Proteger suas escolhas, seus sentimentos e sua privacidade é uma maneira de preservar seu equilíbrio emocional e sua dignidade. No fim, a verdadeira força está na habilidade de viver com menos ruído e mais clareza. Ao adotar o silêncio consciente, você se afasta da necessidade de aprovação externa e passa a viver de forma mais autêntica, serena e focada no que realmente importa. Agora, ao olhar para a sua própria vida, pergunte-se: estou compartilhando demais? Reflita sobre o que realmente vale a pena revelar e o que deve ser mantido apenas para você. E lembre-se, viver com sabedoria não significa esconder-se, mas escolher com cuidado o que revelar e o que preservar em seu coração.